Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, discutindo e abordando temas relacionados ao campo da saúde. Nós estamos desde o início da pandemia, março do ano passado, no Brasil, especialmente, falando com diversos especialistas do campo da saúde, das ciências da vida, mas também das ciências sociais e humanas, sobre os impactos da Covid-19 em vários aspectos, em diferentes aspectos. Já conversamos com profissionais e especialistas do campo da medicina, do campo da biologia, da bioquímica, da saúde coletiva, mas também da história, da comunicação, da informação, enfim, estamos aí nesse conjunto de inúmeras lives que estamos produzindo em relação a esse momento que a gente está passando da pandemia da Covid-19. E hoje não poderia ser diferente, a gente vai tratar de um tema importante, muito importante, com o mesmo objetivo. O objetivo esse que é tanto promover um conjunto de informações baseadas em evidências, né, buscando a promoção de informações baseadas em evidência, circulação de informações baseadas em evidência científica sobre a Covid-19 e também registrar para o futuro um pouco do que nós estamos vivendo no contexto atual, de modo que pesquisas futuras possam ser feitas depois que nós saímos dessa condição de pandemia que no Brasil se dá de maneira muito intensa, né, ainda. E hoje nós vamos conversar sobre a questão das consequências neurológicas que estão sendo investigadas e associadas à própria Covid-19. Então a gente vai tratar especificamente desse tema hoje. É um tema muito importante e um tema que demonstra tanto a dimensão sistêmica da própria Covid-19, né, que inicialmente era muito vinculada a uma doença cardiorrespiratória e depois identifica a questão de trombose, mas hoje a gente pode perceber, e vocês podem acompanhar em inúmeras outras lives que nós fizemos aqui, manifestações dermatológicas da Covid, e agora a gente vai conversar sobre as dimensões das suas implicações neurológicas. Vamos conversar com o professor da Unicamp, Daniel Martins Souza, que vem coordenando uma grande equipe, um dos coordenadores de uma grande equipe de pesquisadores que vem investigando as implicações neurológicas, especialmente a partir cerebrais, especificamente no córtex do cérebro humano de pacientes que foram infectados com a Covid-19. Daniel é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e desde a iniciação científica ele vem trabalhando com proteômica. Fez o seu pós-doutorado também na Unicamp, financiado pela FAPESP, estudando o proteoma de cérebros de pacientes com esquizofrenia. Durante o doutorado ele fez um período de estágio sanduíche na Universidade de Max Planck, no Instituto de Psiquiatria, e seguiu na Max Planck estudando no mesmo Instituto de Psiquiatria, ampliando seus estudos sobre as modificações cerebrais de pacientes com esquizofrenia. Desde então ele vem estudando temáticas associadas a esses distúrbios mentais, tanto a esquizofrenia em homens e em mulheres, como a depressão, e agora, no contexto da Covid-19, vem liderando um conjunto de pesquisas em relação às implicações neurológicas da pandemia. Para nós é um prazer aqui poder contar com a presença dele para ter essa conversa. Daniel, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo? Está ouvindo bem?
Tô te ouvindo e vocês me ouvem bem também. Sim, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer bastante você ter aceitado poder conversar com a gente. Imagino toda a correria e toda a questão que está passando nesse momento. Então, muito obrigado por ter Claro. aceitado conversar um pouco. Como eu estava falando no início, nosso objetivo aqui é fazer divulgação científica, mas também registrar o que a gente está vivendo para momentos futuros em que isso possa ser resgatado e pesquisado de outras maneiras. Então, mas antes de começar com algumas questões que eu já pensei aqui e deixando aberto para o público se quiser fazer perguntas, etc., eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Que está muito marcada obviamente, pela biologia, mas também pelos estudos do cérebro, né? Especificamente associado com distúrbios mentais, com sofrimento psíquico, enfim, depressão. Você tem textos sobre antidepressivos e as suas implicações, impactos também bioquímicos, enfim, eu queria que você falasse um pouco da sua escolha de trajetória da pesquisa e como é que você foi escolhendo os seus temas, ou os temas foram te escolhendo. Acho que no caso da Covid ninguém escolheu esse tema, né? O tema nos escolheu. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Legal. Bom, Igor, obrigado primeiro pelo espaço aí, claro que é um prazer poder atender, né? Na verdade, eu comecei fazendo biologia na Unicamp, já há mais de 20 anos atrás isso, e eu não sabia bem o que eu queria, né? Na verdade, hoje em dia eu consigo ver que eu gosto da parte acadêmica, né? Já gostava desde sempre, eu sempre gostei das matérias mais acadêmicas da escola, né? Tanto que quando fui prestar vestibular, não sabia se eu prestava história ou se eu prestava biologia, né? Então, eu acabei indo para biologia e pensava que eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse. Aí descobri a ciência, fiz iniciação científica, né? Trabalhava com essa caracterização de proteínas, né? Que é o proteoma. E quando fui começar meu doutorado, eu pensava que eu queria poder trabalhar com alguma doença humana, né? Eu sempre tive na minha cabeça, eu queria poder ajudar e contribuir com alguma coisa que ajudasse as pessoas, né? E aí foi que eu conheci meu orientador, Emanuel Dias Neto, e aí eu fui então fazer o doutorado com esquizofrenia, né? E trabalho com isso desde então. Né? Então é um tema que eu venho desenvolvendo há um tempo. Aí fiz doutorado na Unicamp, eu fui para a Alemanha durante o doutorado e depois acabei voltando para lá para fazer um pós-doutorado, né? Aí fiquei 2 anos na Alemanha, aí fui 2 anos para a Universidade de Cambridge, também trabalhando com depressão e esquizofrenia. Voltei para a Alemanha de novo, onde eu chefiei um pequeno grupo de pesquisa lá por 2 anos. E aí, depois de 6 anos fora do Brasil, eu prestei um concurso na Unicamp e voltei. Isso faz 7 anos atrás, né? Então, eu sempre fui nessa temática aí da compreensão das bases moleculares da esquizofrenia e da depressão, né? E a história da Covid, ela acabou vindo porque quando a pandemia começou, a gente pensou aqui no laboratório que nós tínhamos algumas ferramentas, né, que poderiam ser usadas para ajudar nessa questão, né? Então, como eu falei, a gente estuda proteínas, é algo que nós temos certa facilidade de fazer aqui no laboratório, né? Eu tenho um colega aqui de instituto, no Instituto de Biologia aqui da Unicamp, o José Luiz Modena. Ele estava trabalhando, né, começando a trabalhar com as novas, né, na ocasião, as novas linhagens de Covid, né? Então a gente ofereceu esse expertise que a gente tem no estudo de proteínas, né, para ajudar um pouco nessa questão. E aí, conversando com os meus alunos e pós-docs aqui, né, a gente, principalmente o Vitor e a Fernanda, né, que são os pós-docs aqui do grupo, a gente começou a pensar isso, será que a gente não pode usar esses modelos in vitro que a gente tem aqui para estudar, né, doenças neuropsiquiátricas para entender se o vírus faz alguma coisa nessas células, né? E ao mesmo tempo começaram a sair aqueles relatos de que até mais de 30% dos pacientes apresentam sintomas neurológicos, né? Pacientes da Covid-19 apresentam sintomas neurológicos. E aí foi então que a gente embarcou nessa de tentar melhor caracterizar o que o vírus pode fazer em células cerebrais humanas, né? Aí a gente se juntou com um monte de gente e desenvolveu esse trabalho aí que você puxou o assunto sobre tal, né? Então é mais ou menos isso aí. E eu vi algumas das entrevistas que você deu, li antes, e também li alguns textos que foram publicados com alguns resultados, embora parciais, mas que já sinalizam
uma dimensão muito preocupante, que inclusive em pacientes leves tem apresentado essa dimensão de algum tipo de impacto neurológico, neuropsiquiátrico. Queria que você falasse sobre isso, porque existe já, depois de 1 ano e meio praticamente de pandemia no Brasil, existe uma ideia de que o sintoma leve ou assintomáticos, etc., praticamente algo que não deve se preocupar tanto, é como se fosse uma gripe, etc. e tal. Ainda parece um retorno ao que a gente já viveu, né? De acusar a Covid-19 como sendo meramente uma gripezinha, algo de simples. Mas o que a gente observa de maneira preocupante é seu caráter sistêmico, né? Cardiovascular, renal em alguns casos, dermatológico em outros, e agora com implicações neurológicas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, especialmente nos casos leves, e depois a gente pode falar dos moderados e dos mais graves, do que vocês têm observado no grupo de pesquisa e também nessa rede de pesquisa aí que envolve diversos outros institutos, que vocês têm observado. Sim, pois é. Bom, só para contextualizar, né, o que aconteceu foi como eu disse, a gente começou trabalhando com as células cultivadas, né, células cerebrais cultivadas aqui no laboratório, com análise de proteínas. E, ao mesmo tempo, outras pessoas foram progredindo em outras frentes, né? E a gente se uniu para conseguir fazer um trabalho mais completo possível em relação ao que pode estar acontecendo com a Covid, né? Então, essa parte sobre o quanto a Covid pode afetar, né, o cérebro de uma pessoa, mesmo com sintomas leves, é um dos braços da nossa pesquisa, né? Só para dizer, tudo que eu vou falar aqui, a gente compilou em um artigo científico, né, que está sendo considerado agora para publicação, mas já tem um pré-print aí, né, o que se tornou bastante comum durante a pandemia, né? Ou seja, a gente já divulgar os dados antes mesmo deles terem sido aceitos, para que a comunidade científica já tenha acesso, né? Então, nesse pré-print, nós temos basicamente 3 partes do trabalho, né? Uma parte que olhou para pessoas que foram afetadas pela Covid, ainda vivas, né? E a gente fez uma análise de imagem de cérebros dessas pessoas. Uma segunda parte na qual nós analisamos tecido cerebral de pessoas que morreram, infelizmente, devido à Covid-19. E uma terceira parte na qual nós cultivamos células em laboratório e infectamos com o vírus para poder entender o que o vírus faz, tá? Então, no que você falou, né, refere-se a essa primeira parte, que ela foi extensivamente tocada pela Clarissa Yassuda, que é uma neurologista, professora de neurologia aqui da Unicamp, né? Ela pertence a um grande grupo de pesquisas em cérebros, que é o BRAIN, né, financiado pela FAPESP aqui em São Paulo, né, um CEPID aqui do estado de São Paulo. E a Clarissa, ela então recrutou, né, o que a gente considerou nesse estudo aí, ela recrutou 81 pacientes afetados com a forma leve da doença. Né? E ela fez, então, uma análise, né, um escaneamento do cérebro dessas pessoas. Tá? Essas pessoas, é importante dizer que elas foram elas sofreram a forma leve, isso quer dizer que elas não ficaram hospitalizadas, tá? Ou seja, pessoas que pegaram a Covid e sararam. Né? Essas pessoas foram analisadas, em média, 54 dias depois do diagnóstico, ou seja, no momento que elas já estavam PCR negativas, né? E, ainda assim, foram observadas diferenças significativas na espessura cortical do cérebro. Isso quer dizer que em algumas partes do cérebro ele ficou mais fino, em algumas partes ele ficou um pouco mais grosso. Tá? Isso tem uma série de razões pelas quais podem acontecer. Né? Mas o que a gente viu primeiro é que existe sim uma alteração significativa, né, da estrutura cerebral de quem teve Covid, mesmo na forma leve, mesmo quase 2 meses depois do diagnóstico. Né? Além disso, dessas 81 pessoas, 61 delas foram submetidas a tarefas cognitivas, ou seja, tarefas que testam a inteligência da pessoa. E elas, em geral, performam pior do que pessoas que são mentalmente saudáveis. Tá? E além disso, né, uma parcela considerável dessas pessoas, quase metade desses 61% dos pacientes aí, quase metade desses 61 pacientes, né, eles apresentam sintomas como depressão e até 28% desses 61 pacientes apresentam sintomas de ansiedade. Tá?
Então, claro que isso tem né, um fator sinérgico aí por toda a situação social que a gente tem vivido por conta da pandemia, mas, de qualquer forma, tem alguma associação com o vírus aí, tá? E em relação a essas associações com o vírus, a gente pode ser falando dessa espessura cortical, a gente está falando de uma região muito complexa do cérebro, né? E que muito associada à cognição, à memória, à linguagem, né? Como você, a atenção, como você destacou. E é muito comum que pacientes com doenças neurodegenerativas muito graves, como, por exemplo, Alzheimer ou Parkinson, etc., apresentem um conjunto de alterações. Eu queria que você falasse um pouco dessas alterações do ponto de vista, o que você vem observando, mesmo que ainda numa pesquisa que ainda está em curso, o que você vem observando de alterações bioquímicas, especificamente nesses pacientes acometidos com a Covid-19. Eu sei que é difícil dizer ainda, mas se você achar que for difícil, você diz que ainda não dá para dizer, a duração, né, desse tipo de implicação, porque a gente acompanhou em pacientes, por exemplo, com chikungunya, anos de transtornos ainda associados com sequelas da própria doença. O paciente está em chikungunya em 2018 ou antes, 16, no auge da pandemia, zika, chikungunya, microcefalia, etc., e que ainda apresentam dores e transtornos, etc. Mas, de qualquer maneira, eu queria que você falasse sobre o quanto você vem observando de permanência, quais são as principais mudanças e se elas permanecem. Se é possível dizer isso agora. Bom, esses pacientes, né, na verdade, esse trabalho que a Clarissa... esse é um recorte do trabalho da Clarissa, né? Como eu falei, dessa análise desses 81 pacientes afetados por sintomas leves. Um recorte porque eles também têm análises em pacientes com sintomas mais graves, né, com a doença mais grave, afetados, né, claro, por sintomas neurológicos. E uma coisa legal também é que esses mesmos pacientes eles vão ser seguidos por mais alguns meses, né? Assim, agora ainda até por mais de ano aí, né? Eu não sei dizer exatamente por quanto mais tempo esses pacientes vão ser seguidos, mas lembro que na época era algo em torno de 1 ano e meio, né? Depois eles ainda seriam seguidos justamente para se verificar se os sintomas neurológicos e essas alterações são sintomas persistentes, né? Ou se isso vai se tornar uma sequela mesmo, né? Se uma vez afetado, isso não muda mais, né? Então isso é algo que ainda está em aberto e ainda está sendo visto. Agora, uma coisa que é interessante nesse sentido, né, que quando a gente partiu para o outro braço, que foi estudar os tecidos cerebrais coletados dos pacientes que morreram devido à Covid, né? Uhum. Veja, são pessoas que morreram muito rapidamente, né? Depois, assim, relativamente rápido depois que foram acometidos pela doença, né? Aí o Vitor, aqui no laboratório, o Vitor Corazzola, um pós-doutorando aqui do laboratório, ele analisou as proteínas que estavam no tecido cerebral desses pacientes. Né? Esses tecidos cerebrais foram coletados lá na USP, né? É um grupo bem interdisciplinar, bastante grande, né? Pelo grupo do professor Paulo Saldiva lá. Então a gente teve acesso a esses tecidos cerebrais. E quando o Vitor analisou as proteínas associadas à Covid, o que a gente viu é que os pacientes eles expressam uma série de proteínas que têm prévia correlação com doenças neurodegenerativas, tá? Como Alzheimer's, Parkinson's, a esclerose lateral amiotrófica, tá? Então, na verdade, estima-se que esses pacientes não são tão... Primeiro, esses pacientes não eram tão velhos assim, não são pessoas idosas, né? O que descarta uma possibilidade da idade estar interferindo sobre esses dados, né? E mais do que isso, de maneira relativamente rápida, eles passam a expressar proteínas que têm a ver com essa neurodegeneração, de maneira, a grosso modo, tá? Então, o vírus, ele de alguma forma pode dirigir essas alterações. Uma coisa importante a dizer é o seguinte, né? Parte do trabalho com os tecidos coletados após a morte, né, também foi executada na USP de Ribeirão Preto. E aí é um braço que foi coordenado pelo Tiago Cunha e pelo Alexandre Fabro lá. O Alexandre é patologista, né? E o Tiago Cunha, então, conduziu toda uma parte de
caracterização e identificação do vírus no cérebro, tá? Daí o Flávio Veras conseguiu detectar o vírus, né, no tecido cerebral de alguns pacientes, né? Mas não de todos, tá? Então isso é uma coisa importante de dizer. Porque os dados que a gente mostra não quer dizer, né, não prova que todas as pessoas que são afetadas pela Covid têm o vírus no cérebro. Uhum. Tampouco não prova que todas as pessoas que tenham sintomas neurológicos têm o vírus no cérebro, tá? A gente não pode dizer isso, tá? Mas o que a gente consegue dizer é que sim, o vírus é capaz de chegar no cérebro, certo? O Flávio, né, o Dr. Flávio Veras, ele conseguiu detectar o vírus em 5 amostras de 26 que ele analisou, tá? Que dá mais ou menos 20% dos tecidos cerebrais analisados, né, coletados pós-morte, ele detectou o vírus lá. Né? E aí, esses tecidos pós-morte também, quando analisados em termos de proteínas, tem essas proteínas associadas à neurodegeneração. Tá? Então, é importante dizer que não quer dizer que se eu tenho Covid e tenho uma dor de cabeça, que o vírus está no meu cérebro. Tá? A gente não está dizendo isso. Mas outra coisa importante dizer é o seguinte também. A doença sistêmica, ou seja, a doença que atinge o organismo no pulmão, no sistema gastrointestinal, no sistema hematológico, ela pode dirigir, né, processos inflamatórios tais que levam sim a modificações, podem levar a modificações cerebrais, tá certo? Então, ou seja, para a gente recapitular, né, a gente analisou aqueles 81 pacientes do ponto de vista clínico, né, escaneou os cérebros lá, né, fez a ressonância magnética e viu que tem alterações. Quer dizer que todas essas pessoas têm o vírus no cérebro? Não. Tá? Essas alterações podem sim ser derivadas de uma doença sistêmica, né, que influencia, né, o papel do cérebro, tá? Agora, o que a gente viu é que sim, o vírus é capaz de chegar lá, né? Tá certo? Então é só para deixar essa distinção, porque às vezes as pessoas pensam assim. O sintoma mais comum da Covid, por exemplo, um dos sintomas mais comuns é a anosmia, né? Perda de olfato. Uhum. E esse é essa é uma função mediada pelo sistema nervoso central. Né? Então alguém vai pensar, puxa, eu não estou sentindo cheiro, estou com dor de cabeça, eu devo estar com o vírus no cérebro. Não dá para dizer isso. Tá? Não é isso que nós estamos dizendo. Mas, sendo com a presença do vírus no cérebro ou não, ele sim, né, a doença Covid-19 é capaz sim de levar a alterações como as que a gente está descrevendo aqui. Eu li, acho que na semana passada, me preparando para a gente poder conversar, alguns textos que foram publicados e me chamou muita atenção essa dimensão da busca de atender um pouco das bases moleculares, de alterações moleculares associadas à infecção pelo SARS-CoV-2. E eu queria que você falasse um pouco, só que esse texto, a gente fica sem saber se ele é muito antigo, se ele é muito recente. Eu queria saber um pouco sobre... Foi um texto feito por essa grande equipe, então fiquei com duas curiosidades que eu acho que é interessante você falar um pouco. Primeiro, dessa pesquisa em rede, como que ela está funcionando, e depois um pouco desses resultados, dessas implicações das bases moleculares, das alterações moleculares que a Covid, que a infecção pelo SARS-CoV-2 tem apresentado e que vocês observaram em alguns modelos que são pré-clínicos, né, como vocês estão chamando. Queria que você explicasse um pouco isso. Tá. Bom, eu vou começar pela segunda, só para a gente conectar as coisas aqui, como eu já disse. Né? Então, primeiro a gente começou com aquela análise nos pacientes que foram, que estavam vivos, que estão ainda vivos, né, que acometidos pela doença leve, e que nós vimos alterações, né, o grupo da Clarissa e a Suda viu alterações cerebrais significativas nesses pacientes, que apresentam também, né, distúrbios cognitivos e, eventualmente, apresentam sintomas neuropsiquiátricos. Aí a gente partiu para perguntar, né, será que o vírus chega no cérebro? Né? Então, essa parte foi conduzida lá em Ribeirão Preto pelo Thiago Cunha, o Flávio e o Alexandre Fabro, e a gente detectou que sim, o vírus chega no cérebro, né? E, interessantemente, ele tem uma predileção a se alojar, pelo menos nas análises que a gente fez, nas células chamadas astrócitos, né? Que são algumas das células, um tipo celular que existe no cérebro. Né? Só para deixar claro, né? Na verdade, a gente tem no cérebro mais astrócitos até do que neurônios. Né? Os neurônios são as células mais famosas do cérebro, mas nós temos outros tipos de células lá, dentre as quais os astrócitos, que são até mais numerosos que os neurônios, né? E eles têm um papel muito importante na manutenção da função neuronal.
Tá? Então, a gente foi, então, investigar isso mais a fundo. Foi quando, então, nós partimos para essa terceira parte, na qual nós cultivamos astrócitos em laboratório. Esses astrócitos são derivados de células-tronco humanas, né? Ou seja, nós tínhamos aqui no laboratório já implementadas por conta da nossa pesquisa com esquizofrenia, né? Esses modelos, um modelo inclusive que a gente começou em colaboração com o Stevens Rein, aí do IDOR, da UFRJ, né? Uhum. Então nós tínhamos uma linhagem neuronal, uma linhagem de células-tronco neuronais, né? E aí a Fernanda Krumfli, ela aqui no laboratório, ela dirigiu essas células-tronco a se tornarem astrócitos. Aí a gente pegou esses astrócitos, levou para o laboratório do José Luiz Modena aqui, né? Infectou com o novo coronavírus aí, né? Com SARS-CoV-2 e fomos investigar molecularmente o que é que o vírus faz dentro dessas células, tá? Tentando recapitular justamente isso. O que é que eu vi que o vírus chega no cérebro, eu vi que o vírus modifica o cérebro, eu vi que ele chega no cérebro. E agora, o que ele faz quando lá, né? Então a gente infectou primeiramente os astrócitos, tá? E aí o que a gente viu, né? A gente recapitula de novo proteínas associadas a processos neurodegenerativos, mas mais do que isso, o que a gente vê é que o vírus muda muito a maneira com a qual a célula faz energia, com a qual essa célula produz energia, tá? E para os astrócitos, isso é uma coisa muito importante, porque os astrócitos são uma fonte confiável de energia para os neurônios. Tá? Os neurônios são células altamente especializadas e que se comunicam muito entre elas. Ela é como se fosse uma célula tão ocupada que ela mal tem tempo de comer, vamos assim dizer. Tá? E aí os astrócitos são células que ajudam no fornecimento de energia para os neurônios. Então, se nós pensarmos que o vírus infecta os astrócitos e muda a maneira com a qual ele faz energia, isso vai implicar diretamente em como os neurônios vão funcionar, tá? Então, até para fazer uma espécie de... o que acontece, né, com um astrócito doente? Uma das coisas que a gente fez in vitro, né, em laboratório, foi, por exemplo, crescer esses astrócitos no meio de cultura, certo? Quando a gente cultiva a célula, a gente tem um tal do meio de cultura, né? Que é como se fosse o substrato, a comida para as células, tá? Então, a gente cresceu esses astrócitos no meio de cultura, coletamos esse meio de cultura no qual tinha os astrócitos e crescemos os neurônios, tá? Ou seja, a gente usou o meio no qual os astrócitos foram cultivados, infectados, e cultivamos neurônios. E aí o que a gente vê é que quando a gente cultiva os neurônios nesse meio onde teve um astrócito doente, os neurônios morrem mais. Tá? Eles morrem mais facilmente. Então o que acontece é que o astrócito infectado, ele não só muda a maneira de produzir energia, mas ele produz um ambiente tóxico pro neurônio. Tá? Então, a priori, a gente observa que existe a infecção do astrócito, né, pelo SARS-CoV-2, mas a posteriori, a gente entende que isso deve gerar no cérebro, né, um ambiente ruim para os neurônios, dos quais eles não vão ter a energia necessária para viver e ainda vão ter alguma coisa tóxica que a gente ainda não descobriu o que é, né, que os astrócitos produzem ou secretam, né, que vai ser ruim para o neurônio. Tá? A gente também infectou neurônios, tem investigado um pouco sobre como isso acontece, mas foi mais ou menos assim que a gente tentou conduzir o estudo para entender, né, o que acontece. E a gente consegue traçar uma linha, né, desse ambiente tóxico que o astrócito acaba gerando para o neurônio de volta lá para os cérebros, quando a gente vê mudanças de espessura cortical, ou seja, você tem mais ou menos neurônios ali, né, eventualmente por causa do ambiente que não é mais favorável às células cerebrais por conta da infecção com o vírus. E aí, voltando à pergunta que eu fiz no início, a primeira parte, que era da questão dessa pesquisa em rede. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse encontro, como é que funcionava, porque você pode me corrigir, participa a Unicamp, e aí o seu laboratório, depois eu vou perguntar mais sobre ele, a USP, Ribeirão Preto, né? A UFRJ, Instituto do IDOR, enfim, aí você me fala, e aí como é que foi, como é que se dá esse encontro e como é que tem sido a experiência de pesquisa em rede, que é tão importante pela dimensão interdisciplinar, você falou, né, tem desde médicos patologistas, neurologistas, biólogos como você, enfim, um conjunto interdisciplinar
de pesquisadores investigando em torno de um problema. Queria que você falasse um pouco dessa experiência. Sim. Olha, tem sido uma experiência muito rica, né? Esse trabalho, eu acho que, assim, ao passo que a Covid é um problema, tem sido um problema muito crônico no nosso país, ainda mais cronificado por conta de uma série de conjunturas políticas aí, né? Nós, como cientistas, aprendemos, tiramos como lição algo que a gente já sabe, a gente sempre soube. Uhum. Trabalhar em rede, trabalhar em conjunto é a melhor maneira de se tornar produtivo, né? E produtivo no sentido da utilidade do que se obtém de dados, né? Não só em produzir muito dado, mas na questão da qualidade que se produz, né? Ciência. Então, eu acho que muitos desses trabalhos, o nosso não é o único, né? Mas muitas pessoas se juntaram nesse momento para que nós conseguíssemos ter trabalhos mais completos de maneira rápida, né? Porque aí todo mundo trabalhando junto faz com que um trabalho fique completo. Tanto que, na verdade, todos esses pesquisadores que eu fui citando aqui, né? A gente foi se juntando ao longo do caminho, né? Eu estava aqui no meu laboratório fazendo as celulinhas com as proteínas, né? O pessoal lá de Ribeirão tentando detectar o vírus, o pessoal aqui, né, do HC, né, do hospital, das clínicas, tentando ver os pacientes. A gente foi conversando e, vamos juntar isso aí, que tal a gente juntar e colocar isso numa história só, né? Então, não é uma coisa que a gente combinou a priori, a gente acabou se encontrando no caminho, né? Mas eu acho que muito interessante foi tirar a lição de que aqui no Brasil nós temos limitações do ponto de vista de financiamento, né? Especialmente fora de São Paulo. Eu devo dizer que São Paulo acaba sendo hoje em dia uma ilha diferente, né, em relação ao financiamento da pesquisa, né? Porque aqui a FAPESP suporta muito bem a nossa pesquisa, o que não tem acontecido, infelizmente, fora de São Paulo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que para a gente ser competitivo em nível internacional, né? De novo, e quando eu falo competição, não é uma questão, na verdade, de produtividade numérica, né? Mas é realmente pensar que nós estamos gerando um trabalho que vai impactar a literatura, que pode vir a impactar, inclusive, a questão, no caso aqui, da Covid-19, né? Então, acho que nos unirmos, né? Primeiro, otimiza recursos, né? Traz um aprendizado enorme para as pessoas que estão participando. Esse trabalho tem, hoje, 84 autores, né? Desses 84, eu diria que acho que uns 15 são professores, né? Ou seja, os outros 70 pessoas são alunos de pós-graduação, são pós-doutorandos que estão aprendendo, né, com essa forma de fazer ciência. Ou seja, ciência colaborativa, porque ela é mais ágil, ela otimiza recursos e ela acaba trazendo pesquisas que podem ser mais úteis mesmo do ponto de vista científico, né? Não é só em termos de produtividade, mas úteis mesmo para as questões que a gente estuda. E aí, o que eu falei, assim, nesse caso, todo mundo começou correndo para tentar auxiliar, a gente se juntou, né, no meio do caminho, mas a partir dessas lições, a gente já tem feito uma série de colaborações, sim, agora planejadas, né? E aí, mesmo dentro das nossas linhas de pesquisas originais, né? Eu não sou virologista, não trabalho com vírus, né? Eu tenho a felicidade de poder ajudar nessa questão por conta do José Luiz Modena, que é virologista e propôs esse projeto. Aqui na Unicamp, né, é importante destacar que quando a pandemia começou, né, uma força-tarefa contra a Covid, né, no combate à Covid-19 foi montada e foi um movimento de baixo para cima, se assim pode se dizer, né? Na verdade, foi um colega meu aqui do Instituto, né, o Marcelo Mori, que propôs isso à reitoria da Unicamp, e aí montou um time de pessoas, né? Então nós temos dezenas de pessoas trabalhando com a Covid aqui, né? Então, ciência colaborativa, eu acho que também, assim, uma coisa muito importante a dizer é que depende da maturidade das pessoas também em pensar que elas estão contribuindo para a ciência, né? Porque nesse trabalho que a gente desenvolveu, nós vimos as pessoas bastante colaborativas, sem pensar muito quem que é o dono do trabalho, quem que não é, quem vai ser o líder, né? Quem vai dar uma entrevista, quem não vai, né? A gente vai tentando se dividir nessas coisas, mas a princípio todo mundo estava afim de ajudar mesmo, e isso é importante, né? Que as pessoas não estejam presas, né, a algumas eventuais vaidades do mundo científico, aí, sabe? Você tocou em pontos muito importantes. Uma da questão é do financiamento da pesquisa e das enormes dificuldades que fico
enfatizando o caso do CNPq, que é muito preocupante, né, em nível nacional. E aí muitos alunos de mestrado e doutorado, inclusive, que poderiam estar pesquisando temas associados à pesquisa, não terão bolsa. Associados à Covid não terão bolsa, por causa da restrição orçamentária. Isso é muito grave, para além das outras questões, né? A questão da demora muito grande da vacinação, atingir uma vacinação em massa, a gente pensando que a China agora está vacinando 10 milhões por dia, por exemplo. Nós temos essa estrutura para vacinar esse quantitativo ou similar, por exemplo, mas não fazemos por falta de vacinas. Eu queria, tocando nesse ponto, assim, a gente já está, a gente vivenciou. Eu não gosto muito, junto com meus colegas epidemiologistas, não gosto muito da ideia de onda, mas eu vou usar como metáfora, não como. Porque não houve onda no Brasil, né? A gente está na primeira, só é uma. Não exatamente, é um platô. Não tem como dizer que tem ondas, porque não houve uma redução significativa a ponto quer dizer, a gente diminuiu de 4 mil para 2 mil mortes. Quer dizer, isso é pouco, né? Eu não consigo ver uma redução se houvesse significativa a ponto de. Mas tem se dito da possibilidade, por vários fatores, a questão do clima é outra, a questão climática, que com o inverno, etc., pode favorecer a transmissão do vírus. A questão da falta de vacinas, da demora e de um relaxamento das medidas de proteção individual e coletiva, com a abertura de vários serviços e bares, restaurantes, casas de show, boates, etc., passando a funcionar com horários mais estendidos, isso de modo geral. Isso pode ter uma implicação. Eu li uma entrevista sua, você falando em relação, foi no auge dessa chamada segunda onda aí dos casos 4 mil, etc., que a gente chegou, a gente está muito próximo, talvez essa semana a gente chegue em 4.500 mortos pela pandemia. Eu fico pensando assim, numa pandemia que é demorada, né? Tanto dessa dimensão dos transtornos psíquicos que ela produz, nos transtornos, nas desigualdades sociais que ela já produz, né? E aí, pensando na sua pesquisa especificamente, né, aí linkando dois polos da pesquisa, no aumento do uso de psicotrópicos, né, no aumento do uso de antidepressivos, no aumento que a gente observa ao longo da pandemia. Quer dizer, então, não é só a Covid em si, também tem todas umas consequências em relação a ela, muitas pessoas sentindo mais ansiedade, né, às vezes sendo identificada com transtorno de ansiedade, pessoas se sentindo mais tristes por estarem mais isoladas, terem perdido seus planos, esperanças no futuro, projetos de vida que tinham pensado, imaginado, perdeu o emprego, etc. Eu sempre falo que depressão não é uma questão de classe social, uma questão que atravessa as classes sociais, né? Não é só rico que tem depressão, pobre também tem depressão. Queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, tem o vírus, né? Tem essa SARS-CoV-2, mas também tem algumas implicações que no médio e curto prazo vão afetar essa população que consome cada vez mais esse tipo de medicamento, que é cada vez mais medicalizada, e que em alguns casos precisa ser para suportar a viver essa experiência da própria pandemia. Você faça um pouquinho disso aí. Estou juntando duas pesquisas suas. Claro. Bom, olha, eu vou tentar sumarizar tudo que me passou na cabeça aqui à medida que você foi falando, que você foi argumentando, né? Porque eu acho que tudo tem relação, né? Então, é engraçado como frequentemente a gente tem visto as pessoas trazerem de volta o acontecimento de quase um século atrás, aí da revolta da vacina, né? Então, é uma coisa... Eu até vi uma charge ontem, engraçada, que era o Oswaldo Cruz explicando para alguém, olha, tem que tomar vacina, não sei o quê. Tá lá em 1918, né? Sei lá, 1913, não lembro exatamente a data. Mas na década de 1910 ali. E aí ele explicando para alguém que tinha que tomar vacina. Aí
Aí agora alguém no túmulo dele lá falando, viu? Nós estamos tendo dificuldade de fazer as pessoas entenderem. Né? Falou, pô, mas tá nisso ainda, né? 100 anos depois. Porque, e aí, juntando com isso, eu também, se você me permite fazer uma reflexão, outro dia eu estava em São Paulo e eu passei na frente da Faculdade de Medicina ali, né? Não sei se você conhece, a Avenida Doutor Arnaldo, tem a Faculdade de Medicina e tem vários, tem o ICE, o Instituto do Câncer também, que é do lado, tem a Faculdade acho que é Medicina Pública, como que é o nome? Tem umas outras escolas associadas à medicina ali, acho que são departamentos da Faculdade de Medicina da USP. São todos prédios antigos, assim, muito bonitos, sabe? Né? Bem, até talvez pomposos para a época, sabe? Bem históricos, né? E aí me ocorreu assim, poxa, se já na época que fizeram essas estruturas aqui, né? Ou seja, é um dinheiro investido significativo ali, né? Sim. Ou seja, alguém lá atrás, né, na década de... Eu não sei datar qual é a época dessas escolas, mas imagine eu que devam ter lá 70 anos, 80 anos eventualmente, né? Alguém já entendia a importância da ciência, né? Do conhecimento, né? Da importância de se trazer conhecimento científico para aplicar para a melhoria da vida humana, né? Como é que a gente chega, sabe, décadas depois, a um rebuliço no qual não se compreende a importância da ciência? Mais do que isso, talvez a ciência nunca tenha sido tão pautada no país, né? Todos os dias. Nós estamos aqui falando de ciência, isso não acontecia antes, né? Isso não existia. Então, a gente vê no jornal o tempo todo, cientistas falando sobre. E ainda assim, aí a gente vê o orçamento, né, federal para pesquisa ser o menor nos últimos, sei lá, menor de sempre, assim, né? Uma coisa do tipo 10 a 20% do que foi há 10 anos atrás. Exatamente. É absurdo. Então, não dá para entender. Ou seja, alguém enxergava alguma coisa ali no passado? Será que... Eu fico pensando, será que nós cientistas que erramos em ter aquilo tão... a ciência assim tão garantida que a gente não quis informar as novas gerações da importância dela, né? Por que a ciência não está mais nas escolas, né? Ou seja, por que ela não é mais pautada nas aulas, né? Na educação formal? Para que as pessoas tenham isso como uma formação científica, para que elas tenham na ciência, não vou nem dizer no cientista, mas que elas tenham na ciência um respaldo sólido, né? De quando falar assim, olha, a ciência disse que a vacina é importante, as pessoas respeitam aquilo e acabou, né? Aí porque cai na história, por exemplo, aí eu, né, também, se você me permite aí devagar um pouco, né, tá na história da máscara. Tem gente que não usa máscara, né? E aí começou, aí uma época começou assim, há um tempo atrás, poucos meses atrás, né? Começou uma coisa meio violenta, né, da máscara, porque quem não usa máscara e tal. Mas eu acho que o problema é muito mais embaixo, sabe? Eu acho que as pessoas que não usam máscara, né, algumas, né, não todas, mas a maior parte delas que usa de maneira errada, eu acho que elas usam porque elas não entendem para que serve a máscara, sabe? Então quando você fala assim, ó, sabe o que é a máscara, tem um vírus, não sei o quê, a pessoa não consegue visualizar o que é um vírus. Ela não tem o conceito do que é um vírus, que tamanho é um vírus, né? Então é muito comum a pessoa, você pergunta para qualquer pessoa, eu assim, falo para você que 95% das pessoas vão falar assim, ó, o que é menor, um átomo ou um vírus? As pessoas não sabem, porque elas não têm esse conceito, né? Então eu acho que às vezes quando a pessoa não usa máscara, não é por mal, é porque ela não entende o porquê daquilo, entendeu? E por que ela não entende? Porque ela não foi educada para aquilo. Exato. Nossa educação formal não fala para ela, explica direito o que é uma coisa, conceitos que fazem com que a pessoa entenda que ela tem que usar a máscara, né? Então não é uma questão só de posicionamento político. Tem também posicionamento político, tem toda a imbecilidade envolvida com isso, mas tem também o fato das pessoas não entenderem direito para que serve, como que serve, né? Quanta gente a gente vê usando a máscara de maneira errada, a maior parte usa de maneira errada, né? Você vê lá a máscara com metade do nariz aparecendo, tudo, e não é por mal. Pescoço. As pessoas fazem porque acho que de fato elas não entendem, sabe? Mas eu estou dizendo isso tudo pelo seguinte, a gente tinha assim uma compreensão da importância da ciência, por mais que assim, né, ciência no Brasil nunca foi super financiada, né? Sempre teve problema de financiamento, sempre teve uma pressão de precisa de mais, mas dá um pouquinho aqui, puxa dali e tal, sempre teve. Mas agora assim, é impeditivo, né?
Não tá no limite, tipo, ó, se a gente ganhar um pouco mais, dá pra gente fazer melhor. Tá no limite, com isso aqui não dá para fazer, né? Com isso aqui, nós temos todo um sistema federal de educação, de pesquisa e tal, que está sendo pago, que vai continuar sendo pago, não aconteça o quê, né? E não vai dar para fazer, né? Então, como é que chegou nisso, né? Mas, enfim, aí, o que acontece? Essa situação, né, ela acaba refletindo um pouco também o sentimento da sociedade para com a pandemia, né? Ou seja, a relação da sociedade com a pandemia, que é o que você falou, que é uma deterioração da saúde mental das pessoas, né? Sim. A gente já tá, todo mundo, eu também, né? Eu tava comentando com a minha esposa esse fim de semana que eu não jogo futebol, eu adoro jogar futebol, eu não jogo futebol há um ano e meio. A última vez que eu joguei futebol foi em janeiro do ano passado, sabe? E é uma coisa que, pô, parece bobeira, claro, que eu tô falando de um negócio aqui, né? Não, sim, isso é claro, óbvio, óbvio. Mas é uma coisa que faz falta, né, pra gente. E para algumas pessoas tem outras, né, questões, né? Se a gente for falar de ainda mais de pessoas que têm condições sociais muito difíceis, né? Como eu falei, pessoas que vivem, como eu tava pensando, pessoas que vivem numa casa com 10 pessoas em 2 cômodos, sabe? Imagina quão difícil deve ser para aquelas pessoas viverem. Elas têm que sair na rua. Tem que sair, né? não tem jeito. E aí a gente também acaba tendo uma diversidade social tal que torna as pessoas um pouco, às vezes, insensíveis a determinadas coisas, né? Então, outro dia eu tava vendo o jornal, eu tava ouvindo o jornal de manhã, né? O rádio, eu costumo ouvir rádio de manhã. E aí a moça fez um comentário, mas sabe, o internauta fez um comentário, né? Aí ela falou assim, eu tô passando aqui no centro de São Paulo, não sei em que lugar, e eu tô vendo aqui um monte de ambulantes, sabe? Né? Cheio de ambulante, metade sem máscara. Aí não tem jeito mesmo dessa pandemia passar, né? Porque tá. Aí você pensa assim, poxa, moça, um comentário insensível, né? Porque assim, aquelas pessoas que estão ali, se elas tivessem a chance de não estar ali, eu aposto que elas não estariam. Certo? Só que, de novo, o pai de família que precisa criar 10 numa casa com 2 cômodos, ele tem que sair para ir lá vender o negócio dele. É contra. Mas é que tá ali, ele tá lutando, ele tá trabalhando de manhã para pelo dia a dia, para trabalhar à tarde para comer à noite, entendeu? É isso. Então você não pode culpar aquele cara ali pela pandemia. Só que ao mesmo tempo, tudo bem, vamos colocar cada um no seu lugar, vai. A moça fez esse comentário, eu acho que é um comentário infeliz, mas eu entendo também, porque é uma pessoa que às vezes está lá presa, e como a gente está falando, né, como eu falei agora, talvez até de maneira, né, leviana, não jogo bola faz um ano e meio, tipo, isso aí não importa muito, mas a gente sente, cada um sente a sua angústia, né? E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque isso tudo influencia a nossa saúde mental, certo? Então, desde essa pessoa que precisa sair para ir lá vender, né, e fugir da polícia eventualmente, porque alguém vai passar lá e pegar as coisas, apreender as coisas dele que não são legais, né? E ele está se expondo àquela doença e sem dúvida ele vai acabar levando isso para casa e infectar um monte de gente, né? Dificulta mesmo, né? Não é R$ 250 do governo aí nessa ajuda que vai resolver o problema, né? Isso tudo deteriora a saúde mental das pessoas um tanto, né, que levam algumas divagações, né, sobre isso. E aí, ao mesmo tempo, a pandemia chegou num momento da sociedade na qual os distúrbios mentais, né, os distúrbios de ordem psiquiátrica estão muito presentes, já antes da pandemia, certo? Então nós já estávamos falando antes da pandemia da depressão ser o mal do século, né? Ou seja, estima-se, né, que em 2050, estimava-se antes da pandemia, né, que em 2050 metade das pessoas que se aposentassem por invalidez o fariam por conta de depressão, né? Ou seja, super diagnósticos, pessoas, assim, nós tendo uma cultura, né, do culto à medicação, né? O Brasil sendo um dos países que mais vende antidepressivos no mundo, né? Então, quando você entra e coloca uma situação complexa como a pandemia, isso tende a piorar demais, né? Então, eu não sou médico, não sou psiquiatra, não tenho como falar sobre números, mas assim, a impressão que eu tenho é que essa onda dos distúrbios psiquiátricos que se imaginava para os próximos séculos vai ser antecipada com certeza, já está sendo antecipada, né?
nós estamos numa época na qual as novas gerações têm tido conflitos muito grandes para lidar, né? Tem sentido uma pressão muito grande social de como se comportar, né? Então, estava lendo outro dia também um artigo que falava sobre, vamos ver se eu lembro, 4 marcadores, né? 4 marcadores importantes para que jovens se tornem adultos, né? Então, por exemplo, tornar-se independente financeiramente, constituir uma relação, não é falar família, mas constituir uma relação mais duradoura do que um ano, né? E morar na própria casa e eventualmente ter filhos, tá? São 4 marcadores que mostram o amadurecimento do jovem para um adulto. E hoje em dia nós temos uma população que falha em muitos desses pontos, uma população jovem que falha em muitos desses pontos. E isso faz com que, né, isso não é culpa dos jovens, né, mas existe uma pressão enorme sobre eles para que eles cumpram esses objetivos. E eles acabam demorando mais para cumprir. Então, ainda mora na casa dos pais, ainda está na casa dos pais, ainda Exato. não, né? Essa pressão muito forte. Pode continuar. Essa pressão toda faz com que eles também tenham problemas assim, particulares de saúde mental para lidar, porque eles se sentem pressionados, sentem-se ansiosos, né? Aí você tem a pandemia, né? Um super diagnóstico, um monte de remédio, enfim, isso é uma bomba, sabe? Eu tô falando minha opinião pessoal aqui, tá, Igor? Não tô mais falando de dado científico que eu tenho no meu laboratório, tá? Então, eu acho que isso é uma bomba, né? Na verdade, é uma bomba relógio que, assim, tá para explodir, né? À medida que a gente começar a sair dessa pandemia, as consequências dela ainda vão durar por muito, somadas a tudo isso que eu falei, que já vinha desde antes. Né? Então, eu acho que vai ser imperativo que nós estudemos mais a saúde mental. Porque uma coisa também é que a disciplina da psiquiatria, ela ainda é muito clínica, né? Ela é muito mais compreendida do ponto de vista clínico, né? E muito bem compreendida, assim, né? Do que do ponto de vista biológico / molecular. Então, vai ser imperativo que nós compreendamos melhor essas doenças do ponto de vista molecular, que a gente compreenda a biologia dessas doenças complexas para conseguir ter soluções que cheguem nas pessoas, né? Seja na forma de tratamentos medicamentosos ou psicoterapia, seja lá como for, né? Um agravante, um desafio, se assim pode se dizer, para os cientistas, é que essas doenças mentais elas são muito complexas. Então, quando a gente fala que estuda a esquizofrenia, por exemplo, é uma doença assim vasta, né? De muitos sintomas diferentes, de estratos diferentes. Então, são desafios aí que nós vamos precisar de uma boa parte da comunidade científica investindo esforços para conseguir ajudar. A Covid mostra o quanto os cientistas são maduros para isso. Porque, olha, em 1 ano de pandemia, ter vacina, tratamento, já quase, assim, alguns tratamentos aí em fase final de testes para começar a existir. É uma coisa fantástica. O que a gente conseguiu evoluir, assim, cientificamente, né? É claro que ainda as pessoas precisam entender um pouco mais o passo que a ciência tem por conta do rigor científico para que ele seja mantido, né? Mas a gente avançou muito rápido. Muito rápido. Esforços do mundo inteiro, o tempo todo naquilo, né? Conseguiu fazer pequeno avanço muito rápido. Então, não tenho dúvidas que se... E é muito curioso que essa rapidez foi vista não como urgência, mas como falta de qualidade no procedimento científico. Pelo contrário. Pelo contrário, exato. Enorme Muita gente rigor. pergunta para mim, né? Ah, mas essa vacina, você confia? Claro. Tipo, óbvio. Pode ter certeza que funciona, sabe? Que vai funcionar. Ah, mas tem um problema, efeito colateral. Sim, mas isso existe em qualquer vacina, né? Efeitos colaterais de medicação existem para qualquer remédio. Exatamente. Então, qualquer um. Até o paracetamol que você toma, tem gente que não Exato. pode tomar, por exemplo. Tem pessoas que não podem tomar paracetamol, não pode fazer Exato. uso por questões particulares, né? Exatamente. Fisiológicas, biológicas particulares. Não podem tomar paracetamol. Ou aspirina. Exato. Muita gente não pode tomar aspirina. Tem Exato. alergia. Exato. Né? Então, mas eu acho que assim, a gente vai precisar de um time de pesquisadores e de cientistas que se debrucem sobre saúde mental do ponto de vista molecular, né? Para a gente melhor trazer soluções para a clínica, ajudar, né, os psiquiatras aí, não é? Às vezes tem algumas discussões, a psiquiatria ainda
é uma disciplina antiga, porque só se baseia no clínico. Não, não é. Na verdade, existem avanços, né? Porque as doenças são muito complexas mesmo, né? Mas eu acho que a biologia molecular, a genética, né, a bioquímica, a imunologia, elas podem vir a somar e melhorar, né, ajudar a melhorar o trabalho dos psiquiatras, que já é louvável, claro. Bom, Daniel, gostaria de agradecer assim, imensamente a nossa conversa. Assim, foi muito esclarecedor, foi ótimo pela minha sensação aqui. E dizer para todo mundo que assistiu, que está assistindo agora, que esse papo vai ficar registrado aqui assim que a gente terminar no canal de GTV e mais tarde no canal do YouTube. Então, que vocês possam, se quiser compartilhar essa conversa, uma informação baseada em evidência, em pesquisa, em muitos anos de pesquisa, como ele disse aqui, e que a Covid se atravessa com isso. Então, gostaria de agradecer em seu nome também, em nome de todos do participante dessa rede, né, do seu laboratório, tem se dedicado a isso, é muito importante. E eu, nesse lugar aqui de entrevistar tantos pesquisadores, etc., fico observando o quanto que tem sido feito em diversas áreas da história da biologia para poder entender a Covid-19 e tentar contribuir de alguma forma, dentro das suas especialidades, para mitigar os danos dessa pandemia, né? Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, que a gente possa nos reunir depois para falar do aumento do financiamento na ciência, sobre outros assuntos, né, que eu acho que são uma pauta mais positiva, né, que eu acho que é muito importante. Quantidade de bolsas, laboratórios crescendo, tendo financiamento, etc. e tal, porque para quem conhece um pouco a realidade de laboratórios da universidade de países europeus, por exemplo, da Europa Ocidental especificamente, é impressionante assim o quanto que há uma diferença do que o que nós fazemos aqui, nós fazemos com muita coragem, garra, determinação, mas sem uma estrutura mínima necessária, né, que seria comparado com outros países de ponta, com pesquisa de ponta. Então, isso é mérito. Nós, por outro lado, temos recursos humanos fabulosos, né? Nossos alunos e pesquisadores são fabulosos em geral com o que tem. Então, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar com a gente seu conhecimento aqui nessa conversa hoje. Não, obrigado a você, Igor, pela abertura aí, pela oportunidade. Foi muito bacana poder bater um papo com você. Que bom, obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço, Gabriel. Também, obrigado. Até mais.